Na apresentação de Jonas Varela, na direção geral Lucas, Mona Lisa e Nayara Varela, e com os nossos queridos e com o nosso querido público que nos acompanha, as nossas indicações. Varela, clínica de estética e beleza, mais de 500 serviços para homens e mulheres, beleza completa em um só lugar. A moda Varela, masculino e feminino, a sala VIP, clientes especiais, dia do noivo e da noiva, excelente localização, excelentes profissionais, excelentes produtos, excelente atendimento e muito mais na Aldeota, Fortaleza, Ceará, Rua Oswaldo Cruz 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Os telefones 32240783, 32247018, varelaestetebeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, em forma, consultando seu médico, olho no olho, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, outras atrações no Check-up, atualidades da medicina, na apresentação da estrela Revelação da TV Cearense 2003, Natália Varela, na TV Diário de Fortaleza, Ceará, domingo às 20 horas. Programa 100% Jesus, 100% Jesus em Love, Cantando para Jesus, Gospel News, Se Liga na Palavra, Momento de Oração, muito mais no programa da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, de Fortaleza, Ceará, sábado às 23 horas. Participe pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícias do dia, participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. Fique bem informado no seu horário de almoço, meio-dia, de segunda a sexta-feira, na Rádio Vida 102,9 FM, de Fortaleza, Ceará. Apresentação: Felipe André e Natália Varela. Não esqueça do principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero sempre. O mesmo acontece, às vezes, conosco. Temos uns 80 anos para viver neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida.
mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais os fascinam, tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido e que a morte chega de inesperado. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerá as lamentações. Portanto, que jamais esqueçamos do principal. É isso mesmo, né? Mas esqueçamos do principal. Muito bem. Isso aqui o Major Hugo Varela mandou para mim. Bom. Jesus, fonte de misericórdia, que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino de um homem. Jesus, rosto humano de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, nosso público que nos acompanha, faremos hoje a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, segundo livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 1. Pregação sobre o fim, a destruição do templo. Enquanto Jesus estava saindo do templo, um dos discípulos lhe falou: Mestre, olha que pedras, que construções. Marcos 13, 2. Jesus lhes respondeu: Estás vendo estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Marcos 13, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 3. O começo das dores. Quando ele se sentou no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular. Marcos 13, 4. Conta-nos quando será e qual o sinal de que isso estará para se consumar. Marcos 13, 5. Jesus então começou a dizer-lhes: Cuidado para que ninguém vos engane. Marcos 13, 6. Muitos virão usando o meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Marcos 13, 7. Quando ouvirdes falar de batalhas e notícias de guerras, não fiqueis alarmados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Marcos 13, 8. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e muita fome. Isso é o começo das dores. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 9. As perseguições. Cuidado quanto a vós mesmos. Sereis entregues aos tribunais e castigados nas sinagogas. Comparecereis diante de governadores e reis por minha causa, de modo que dareis testemunho diante deles. Marcos 13, 10. Primeiro é necessário que a boa nova seja anunciada a todas as nações. Marcos 13, 11.
Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que falar. Falai o que vos for dado naquela hora, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Marcos 13:12. O irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Marcos 13:13. Por causa de meu nome sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 14. A grande tribulação. Quando virdes a abominação desoladora instalada onde não deve, o leitor entenda. Os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Marcos 13:15. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre em casa para pegar coisa alguma. Marcos 13:16. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Marcos 13:17. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Marcos 13:18. Orai para que não aconteça no inverno. Marcos 13:19. Pois aqueles dias serão de tanta aflição como nunca houve, desde o início do mundo que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. Marcos 13:20. E se o Senhor não encurtasse aqueles dias, ninguém escaparia. Mas, por causa dos seus eleitos, encurtou aqueles dias. Marcos 13:21. Se então alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Marcos 13:22. De fato, surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e prodígios, capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Marcos 13:23. Cuidado, pois, eu vos preveni de tudo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 24. A vinda do Filho do Homem. Mas, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol ficará escuro e a lua perderá sua claridade. Marcos 13:25. As estrelas estarão caindo do céu e as potências celestes serão abaladas. Marcos 13:26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13:27. Ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra, da extremidade da terra à extremidade do céu. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 28. A lição da figueira. Aprendei da figueira a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Marcos 13:29. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que está próximo às portas. Marcos 13:30. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Marcos 13:31.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, versículo 32. Ora, quanto àquele dia ou hora, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 33. Vigilância. Cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. Marcos 13, 34. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Marcos 13, 35. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 36. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 37. O que vos digo, digo a todos, vigiai. E assim nós concluímos o capítulo 13 do livro Evangelho segundo Marcos, segundo livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, nós faremos a leitura do capítulo 14. Socorro, Mona Lisa, do capítulo 14 do segundo livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, relato da paixão. O Sinédrio decide matar Jesus. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus.